Vocês hoje estão no mesmo clube, em funções diferentes, mas já tiveram próximos, até você como analista do Sub-20, o Lucas do profissional. Como é que você vê a saída do jogador da base para o profissional dentro do Vasco? Pode falar mesmo, dentro do Vasco. Como é que é esse processo e como é que é, Lucas, para receber esses jogadores que vêm da base? Se tem alguma troca de informação entre o que vem da base com o profissional, se não tem, se é a direção, se é o treinador com a comissão técnica da base, como é que é esse processo? Então, sendo daqui para lá, né? Digo daqui, porque todo esse tempo eu trabalhei na base, trabalho na base, o Luquinha já está há bastante tempo já no profissional, e tendo tido algumas experiências assim que eu já pude ter lá em cima, no futebol profissional também, no início desse ano, por exemplo, a gente fez lá, a comissão do Sub-20 fez os primeiros 2 jogos do Carioca, eu ainda estava de analista, né? Então, assim, uma coisa que eu sinto bastante diferença é a maturidade do jogo, assim, eu digo a velocidade do jogo. Isso é uma coisa que mais fica um pouco marcado para mim. O futebol profissional é bem mais rápido. Dá uma sensação de espaço, que você tem espaço, que você tem tempo, mas na realidade você não tem. Então, assim, os caras já pensam muito antes, eles já estão um passo à frente, e essa qualidade técnica que às vezes na base o cara consegue superar com mais facilidade, no futebol profissional entram outras coisas, por exemplo, o fator, sei lá, de maturação de física, por exemplo, né? O tempo de chegada, pô, é mais rápido, o cara antecipa uma jogada ali que às vezes você parece que o cara vai chegar, mas não chega. Uma coisa que eu, particularmente, não sei a opinião de vocês, mas eu vejo uma grande diferença é a bola parada. Eu sinto uma grande discrepância assim da bola parada. Em relação à ideia, principalmente em relação ao comportamento, eu acho que isso vai muito de acordo do treinador para treinador. Agora, de informação, hoje no Sub-20 a gente, pelo menos no período de análise, a gente tentava fazer como que fosse tudo bem espelhado lá em cima, com o que o Luquinha e o pessoal faz lá. Então, a nível de informação, por exemplo, de adversário, tenta ser o mais parecido possível, a informação da própria equipe tem esses feedbacks. Então, assim, eu acho que os caras hoje no Sub-17, Sub-15 já tem um nível de informação muito grande, cara, em relação a treino, assim. Agora, esses outros fatores, acho que inevitavelmente eles acontecem e vão variar de atleta para atleta. Vai ter o cara que às vezes estava mais preparado, sobe e às vezes não suporta, e aí são, pô, N fatores que a gente, na realidade, alguns conseguem ver, outros, na realidade, não consegue medir, né? Não consegue mensurar, acredito eu. Hoje, dentro do departamento, a gente tem feito relatórios, né? A gente do profissional tem feito relatórios, o Matheus pode confirmar, né? Sobre as equipes sub-20, sub-17, a maneira que estão jogando, como que os jogadores estão produzindo, como é que eles estão saindo. A gente tem feito relatório junto com os analistas da base, né, para poder passar informação tanto para a direção quanto para treinador e acompanhando os jogos, né, vendo. Mas eu acho que assim, a forma com que isso acontece é mais quando acontecem alguns treinos, né, entre profissional e sub-20, onde o treinador do profissional pode olhar um pouco mais de perto, né, o desempenho dos jogadores. Já aconteceu, não agora, mas muitas vezes no clube, da equipe principal do sub-20, por exemplo, ter jogado no dia anterior, né, um amistoso acontecer entre sub-20 e profissional sub-20 com o time B, por exemplo, e algum jogador chamar a atenção do profissional e ficar, e virar a verdade, virar jogador. Então, eu acho que essa questão é mais relativa, né? E eu acho que depende muito do treinador do profissional, do treinador do sub-20, da direção, enfim, do processo inteiro que
que vira e mexe tá sendo modificado, entendeu? Da nossa parte de análise, eu tenho cada vez mais tomado cuidado para poder passar relatórios e informações mais fidedignas com relação ao processo, tanto coletivo quanto individual.